Só começar a gravar, tá bom? Então, bom dia, pessoal, quem for assistir minha aula, né? Hoje, na aula de hoje, eu vou dar continuidade no caderno, né? Aliás, no manual do aluno, página 46. Estou começando um novo capítulo hoje, tá? E, como tarefa, páginas 18 até 20 do caderno de atividades, tá? Então, isso vai ficar como tarefa para o final de semana, ok? Então, página 46 diz o seguinte, ó. A turma do 5º ano da Escola Mundo Mágico foi conhecer um lugar muito especial, o Quilombo do Cafundó. Alguém sabe o que é Quilombo? Isso, era para onde eles encontravam refúgio, né? É uma espécie do lar deles, né? Porque lá é onde eles tinham, né? Eles se escondiam e ficavam, né? Então, localizado no interior da cidade onde moram. Lá, as crianças tiveram contato com a cultura africana e ouviram histórias populares. Então, vocês já leram alguma história africana? Já? Qual que você leu, Gabi? É. Eita! Espera aí, gente. Não, mas aí você está falando. Não, eu estou falando alguma história, tipo um conto, uma história de origem africana. Entendeu? Não, mas aí Zumbi dos Palmares foi uma pessoa que participou do movimento, foi o líder do movimento. Não, a história da vida dele é uma biografia. O que, que ele está perguntando aqui, se vocês já ouviram alguma história, por exemplo, como um conto de fadas, uma história, uma lenda, alguma coisa relacionada à cultura africana. Não, aí relacionada à cultura africana, entendeu? Já ouviram? Oi? Não, ele é uma lenda brasileira, não é africana, entendeu? É porque ele era escravo. É só isso que tem relação, mas, assim, culturalmente não tem a ver com a cultura africana. Não tem a ver com a história, né, africana. Pode ir? Tu ia falar alguma coisa? É, eu sei. Não, mas aí tá falando de biografia, enfim, a história de alguém que criou, mas assim, a história da cultura, artesanato, dança, entendeu? Pode, vai. Pronto, eu já assinei. Deixar a Dominique terminar de falar, ela não terminou ainda. Ah, esse aí é o negrinho do pastoreio. Ela é lenda brasileira também, entendeu? Não é africana, ela é daqui, tá? Pronto. Na sua opinião, as histórias orais transmitidas de geração a geração são importantes? Vocês acham que são importantes essas lendas, Sim, as histórias que são transmitidas? sim, Por que que elas são importantes? Isso, para preservar o quê? A nossa cultura, a nossa história, a nossa essência, né? Então é muito importante, né? Vocês que já ouviram essas histórias, quando, né, futuramente aí estiverem adultos, tiverem filhos, passar para eles e assim vai, né? É um ciclo sem fim. Um vai passando por outro, vai passando por outro. Isso. Atualmente, além de contar histórias populares oralmente para as pessoas, quais meios podemos usá-las para divulgar, além da questão oral, né, de falar? Internet, livros, né? E hoje em dia temos né, o cenário cinematográfico está bem presente, né? Oi?
né? Audiobook. Audiobook é bem interessante para quem tem dificuldades, às vezes, de ler o físico, porque tem gente que tem facilidade, né, para ouvir as histórias e gravá-las. Mas é bom ler também. É equilibrar os dois, né, entre o audiobook e o físico também. Então vamos lá, o quarto. Marina adorou os contos africanos que ouviu na excursão e percebeu que, por meio deles, pôde conhecer alguns aspectos da cultura africana. Então, se vocês nunca ouviram falar, essa unidade a gente vai trabalhar em cima dos contos africanos, tá? Oi? Assinale entre as opções a seguir os tipos de informação que podem ser transmitidas por meio das histórias. Então, quais são as informações que podem ser transmitidas? Marquem aí. Sim, marca. Tá. É pessoal essa, tá? Pessoal, bom dia, Ana Beatriz. Você que entrou agora, página 47, tá? Então, assim, são pessoais, tá? Mas praticamente todas essas opções que ele está falando são transmitidas por meio das histórias, né? As crenças, os hábitos, os períodos históricos, né? Oi? Pronto, perfeito. Vou para a página seguinte, tá bom? A turma estava empolgada antes de começar a roda de histórias. A professora Nádia já havia explicado que as histórias que conheceriam na visita ao quilombo do Cafundó pertencem ao gênero textual conto africano. Emília imediatamente lembrou-se de haver estudado muitos contos na história. Contos de esperteza, contos de fadas, contos de mistério, etc. Foi como eu falei, o gênero textual. Lembrando que gênero textual é a característica do texto. É como eu vou produzir. O gênero conto, ele é uma narrativa bem longa ou ele é bem pequenininho? Ele é curto? Ele é pequeno, é uma narrativa curta. Como ele é formado? Eu tenho que começar como um conto? Isso, a introdução. Na introdução, ela pode ser chamada de situação inicial, que é onde eu vou colocar o quê? O tempo, o lugar onde a obra vai se passar, que chama-se espaço. Todas as vezes que eu estiver explicando, a gente falando de textos narrativos, ou seja, toda vez que eu falar um texto narrativo, ele tem a presença de quem? Do narrador, alguém contando a história, tá? Então, esse narrador, ele pode ser quem? O narrador, isso, o personagem, ou o narrador observador, que é aquele que só conta, tá? Se o narrador é personagem, meu texto tem que ficar em qual pessoa? Primeira pessoa, tem que estar o eu ali, tá? Então, todos os verbos, a estrutura tem que ficar em primeira pessoa. Se for o observador, em terceira pessoa, muito bem. Então, o desenvolvimento chama-se conflito, tá? Que é a parte onde a personagem vai encontrar um desafio. Em todos os contos tem essa mesma estrutura, mas cada conto
vai trabalhar de uma maneira um pouco diferente. Igual conto de fadas, a gente tem o padrão do quê? Sempre tem um castelo, sempre tem uma princesa, um príncipe. Essa princesa ela tem uma madrasta, ou geralmente ela tem, né? Que é a vilã, né? A gente pode chamar o vilão de antagonista, tá? Aí, aí, vamos lá. No caso, os contos de fadas, então, eles sempre vão ter esse padrão. Aí a princesa é a protagonista, ela vai encontrar um desafio, né? Que no caso é a madrasta, que vai maltratar, enfim. Oi? É porque hoje teve alguns filmes, algumas obras, elas quebram esse estereótipo que a gente chama. O que é estereótipo? Estereótipo é um padrão. Então, a gente sempre tem o estereótipo de que a princesa é a protagonista, ela é a mocinha, ela é a vítima, e aí vem alguns diretores, alguns autores e querem mudar isso. Então, a Malévola foi um exemplo, quebrou esse estereótipo de que sempre a princesa é boazinha e sempre ela vai, né, precisar de alguém, enfim. E ela sempre, aliás, né, a princesa no filme ela precisa, né, de alguém, né, porque ela é indefesa, enfim. Só que aí, no caso, quebrou esse estereótipo de que o príncipe é sempre que tem que salvar, né? No caso, a Malévola, ela é a, a seria a gente chama de anti-herói, que é tipo, ela é, mas ao mesmo tempo, né, ela era mal vista, enfim, ela era incompreendida, né, pela sociedade ali. Sim, a história dela é bem. Deadpool, ele faz, além dele fazer a quebra da quarta parede, né, que tipo ele interage com o espectador, o filme todo ele tá ali interagindo. Ele para, olha para a câmera e é como se ele estivesse falando com a gente, né? E aí ele realmente ele é um anti-herói, porque ele tem aquele perfil, aquele padrão de, né, não é o herói que a gente está acostumado a presenciar, né? Hoje em dia tem muito essa quebra, né? De sempre o protagonista do filme é o herói, é o bonzinho, é o, enfim, né? Aquele que precisa de ajuda. Hoje a gente já tem mais heróis e heroínas, né? Protagonistas que são mais empoderados, igual a gente pega a Moana, ela é uma princesa, enfim, ela é empoderada. Ela não precisa do príncipe, ela salva a aldeia dela com ela mesma, assim, com a ajuda. A Elsa não precisa. Hum. A Pocahontas, ó, ela é muito antiga, ela é dos anos 90, 80 ou 90. E aí a animação é bem antiga e já começou a trazer, né, essa questão de que ela é uma princesa, mas ainda assim ela tem um relacionamento, enfim, é porque realmente não tem aquele felizes para sempre, né? Ele vai embora e ela fica na aldeia, né? Ela faz a escolha dela, porque ele dá a opção dela ir embora com ele, viver como os europeus, né? E aí ela vê que não é para ela. Então ela prefere ficar na aldeia e ele vai seguir a vida dele, né? Porque ele também não se adaptou ao meio. Então os dois não conseguiram entrar num acordo, né? Os dois iam ficar infelizes, né? É. Vamos lá. Oi. Mas tem muitos filmes que o diretor faz isso porque ele quer que o espectador reflita. É como se o diretor pensasse assim: eu vou deixar esse final aberto e cada um vai tirar suas conclusões, cada um vai dar o final que quiser. Eu gosto desse tipo de filme, de coisa assim. Porque a gente sempre vai pensar naquele filme e vai ficar tendo várias teorias, né? Um filme que é um filme padrão, que a gente já sabe o que vai acontecer.
Porque quando é previsível demais, também é chato. Você já sabe tudo que. Igual os romances mais clichês, você já sabe, ah, no final eles não vão ficar juntos, vai terminar assim, né? Vamos lá, o primeiro. A partir dos contos que já conhece, Emília conseguiu deduzir que o conto africano é uma história, isso, breve, que contém poucas personagens e poucas situações a serem resolvidas. O conto, ele é sempre narrativas curtas, tá? Podem perceber que todos os livros de contos, eles vêm com várias histórias diferentes, igual. Se você compra um livro de contos de fadas, cada página é um conto diferente. Às vezes um é mais longo, né? Dura umas 2, 3 páginas, mas nunca é muito mais que isso, né? Quando a gente fala de conto, é bem breve. Agora, quando a gente fala de romance, de narrativa, são textos mais longos. Então, são aqueles livros bem maiores, né? Oi. Ah, é. Eu já assisti os filmes já. Eu assisto mais porque, como vocês gostam, né? Né, vocês gostam, aí eu quero estar por dentro do que vocês gostam, né? Para poder, às vezes, usar em sala e tal. Mas, assim, dizer que eu gosto. Não, foi muito. Vamos para o segundo. Os contos são textos narrativos, por isso sabemos que eles contêm narrador. Muito bem. Se eu falar que um texto tem versos, estrofes e rimas, eu estou falando de qual gênero? De um poema, de uma música, né? Terceiro, veja ao lado uma imagem de Anansi, personagem, per- ah, personagem que é protagonista do conto africano que você conhecerá na próxima página. Depois responda as perguntas. Essa personagem é um ser humano comum? Não, né? Por que não? Isso, ela é meio humano e meio animal, portanto, não é um ser humano comum. Página 49. É 49, né, que eu tô? Ah, 48. Com base na sua. Oi? Alguém? Sério? Tem um casaco aí? Tá sem casaco, é? É, aí fica difícil. Senta aqui, ó. Senta aqui que você vai ficar longe. Porque assim, é, quem tá além dele sentindo muito, muito frio? Pronto, ó. Não, já trocou. Aí fica melhor assim. Embora não vai fazer muita diferença, porque você ainda tá na frente dele. Ah, tá. Então, a letra B. Com base na sua resposta anterior, pode-se dizer que os contos africanos tratam de acontecimentos verdadeiros ou inventados? Por quê? Isso. Devido à presença dessa personagem que não é real, né? A gente já pode perceber. E outra, o gênero conto, ele faz parte do grupo dos textos chamados literários. Então, são textos que trabalham com a imaginação, a criatividade, tanto de quem escreve quanto de quem lê. Então, se o conto já faz parte desse grupo, então já subtende-se que as personagens, a situação, tudo é inventado, tá? Agora, se eu estivesse falando de uma notícia, ia ser a mesma coisa? Não, né? Porque a notícia já não é um texto que trabalha com isso, né? É inventado. Ele vai só informar o leitor sobre alguma coisa. Então, agora vocês vão ler o conto, tá? O primeiro conto que as crianças ouviram. Então, ele chama O Baú de Histórias de Anansi. Alguém quer começar lendo? Vai, Dominique. Vai dar para um monte de gente ler aqui, tá bom?
Pronto, peraí, é só um minuto. Ó. Houve o tempo. Isso ele já está começando dando a ideia do que da história? O tempo da história, o que já aconteceu, né? Tá vendo que a introdução do conto, né, desses gêneros, tem que começar. Havia uma vez, houve um tempo, na semana passada, no ano, igual o conto de ficção científica, né, no ano de 2022, de 2045, né? Então, vamos lá, pode continuar. Oi? Dá para esperar o Benício voltar? Pode. A Nancy. Quem tá fazendo esse barulho, hein? Pare. Onde é que você tá, hein, Gabi? É, você pulou. Vê só, é o zebo, leopardo, de dentes terríveis, miboro, o enxame. Não, meu amor. Ó, você tava aqui, ó. Conceder-me três desejos. Aí o primeiro, o zebo. Achou? É mimboro. É o enxame de marimbondos. Moatia, a mulher. Tá vendo? É, uma das coisas que é presente no conto é o quê? A presença de diálogo, tá? Aí o conto ele tem que intercalar entre a fala de quem está narrando a história e a fala das personagens também, tá? Agora o que não pode acontecer é sempre tá o narrador só o narrador falando ou só a personagem falando. Tem que ir sempre o quê? Ó, tá vendo que a história ela começou com quem falando? Quem, o narrador que começa contando a história. Quando chegou aqui, ó, para conceder-me as histórias, quem está falando agora? Isso, que é Niame, tá? Então, veja só, qual é, como vocês conseguiram identificar que é ele que está falando? O travessão. Muito importante, pessoal, quando forem escrever o texto. Prestar atenção na utilização das pontuações, o travessão, os dois pontos, né? Sempre que começar um diálogo, a personagem estiver falando, nos textos narrativos, tá? Eu tô falando. Travessão. Travessão não é a mesma coisa que o hífen. O hífen, ele tem uma outra função, tanto que o hífen, ele é um traço bem menor que o travessão. Não sei se vocês já perceberam, tá? O hífen, ele serve para dividir uma palavra a outra. Por exemplo, eu estou escrevendo lá a minha linha do texto, e aí eu ia escrever a última palavra e ela não coube. O que, que eu vou fazer? Eu vou separar, vou usar o hífen. Mas muito cuidado também, porque outra coisa que eu observo é, quando vocês forem usar o hífen, tem que prestar atenção na separação das palavras. Entenderam? Porque tem gente que separa, às vezes, a consoante da vogal. Quando eu vou separar a sílaba daquela palavra, eu posso fazer isso? Não, geralmente a consoante tem que ficar junto da vogal, né? É igual, por exemplo, eu estou escrevendo lá no final da linha a palavra comum. Eu posso separar como e deixar o N sozinho na outra linha? Não, né? Eu tenho que dar, ou das duas, uma. Ou eu separo co
e na outra na outra linha mu, ou eu dou um jeito de encaixar a palavra toda no final da linha. Entenderam? Então, fiquem bastante atentos quanto à separação das sílabas quando forem utilizar o hífen, ok? Isso, muito bem, bem colocado, Dominique. Quando forem separar também para os dígrafos, prestar atenção, os dois R's, os dois S's, o LH e o NH, que é o contrário, eles têm que ficar juntos, não podem separar, entenderam? Então vamos continuar. Quem? Vá. É, homem viu, vai Mariana Cândida. Achou? Tá no texto. Eu tô no texto já, meu amor. Não, você já está avançando. Volta para o texto. Ah, onde é que você parou, meu amor? É que eu me perdi, perdão. Ah, achei. Qual é o jogo, né? Ele vai falar agora. Ah, alguém quer continuar? Vai, João Cássio. Miboro. Miboro. Pronto, próximo. Vai. Dominique. Dominique. Pode continuar. Vai, Gabi.
Mais alto, Gabi. Vai, Mariana Cândida. Isso. Aí é uma história, né? Um conto africano que eles contam a origem de como as histórias se espalharam pelo mundo, né? Os outros contos, enfim. Utilizando os seres da cultura deles, né? Ah, e aí, o que que vocês conseguiram entender da história? Isso. O rei Niame, o que que aconteceu? A Nancy, ele usou do quê? Isso, ele foi muito inteligente, ele foi bem estratégico, ele sabia o que cada deus gostava e como ele ia atingir cada um deles para alcançar o objetivo, né? E o deus Niame, ele fez o quê? Vocês acham que ele acreditou logo em Anansi? Não, né? Ele duvidou. Isso, ele duvidou, mas no Tia, final ele ele, ficou tia, como? ele tinha duvidado, mas só que no final ele viu que a não se conseguiu e não duvidou. Isso, ele ficou o quê? No final, com a Nancy, né? Sim. Ele pode falar. Ele ficou impressionado, não foi? Pronto, agora nas, eu vou dar o tempo, vocês vão responder. É interpretação de texto, tá bom? As páginas 5:1, tá? Ah, o primeiro e o segundo, né? Que o terceiro é oral. Aí a página 5:2, 53, vai até a 54, tá bom? Vou dar o tempo, então eu vou interromper a gravação, porque é o tempo para vocês responderem, tá bom? É mais páginas, então, 5:1 até 5:4 para responder. Interpretação de texto.